Olá, você que assiste mais uma mensagem, né? Hoje um tema muito importante, né? A ser debatido aqui, a ser discutido. Hoje nós vamos falar da Bíblia Sagrada. É isso mesmo, vamos falar desse livro, né? Que é o livro que é mais cópia vendida em todo o mundo. É o livro que nunca perdeu, né? A sua essência, a sua glória, né? E eu separei um texto da Bíblia, né, para estar fazendo a exposição aqui com os irmãos, que está lá no livro de Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 16 ao 17, que está escrito assim: toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para toda doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. É isso mesmo que está escrito aqui na Bíblia, né? E eu já queria que te fazer uma pergunta. Qual o tipo de cristão que você tem sido? Qual tipo de pessoa, não somente cristão, você tem sido? Você é aquela pessoa que simplesmente abre a Bíblia nos Salmos 91 e deixa ela aberta em cima do rack? E deixa ela aberta em cima de uma mesa? Ou você é aquela pessoa, aquele cristão que tem lido a Bíblia, que tem colocado a Bíblia em prática? Porque hoje em dia nós vivemos numa geração muito complicada. Jesus Cristo disse que nos finais dos tempos existiam lobos com peles de ovelha, lobos devoradores em peles de ovelha, que enganariam a muitos, inclusive aos escolhidos. E qual que é a chave, qual que é o segredo para você não ser enganado? A prática da leitura da Bíblia. É a prática da leitura, né, da Bíblia Sagrada, dos Evangelhos, para você conhecer de fato quem é Deus, para você conhecer de fato quem é Jesus Cristo. Qual que é a mensagem principal que Ele deixou na terra? Qual que é o desejo dEle para com as nossas vidas? Isso você só vai descobrir fazendo a leitura da Bíblia Sagrada e colocando ela em prática, para não cair, né, nesses lobos devoradores com peles de ovelha. E é interessante, né, que a Bíblia Sagrada, ela é uma coisa muito fantástica, meu irmão. A Bíblia Sagrada, ela é o livro mais vendido em todo o mundo. A Bíblia Sagrada é o livro que tem mais tradução em todo o mundo. Se você pegar os outros livros, não chega nem nos pés da Bíblia Sagrada em questão de tradução do mundo, em questão de traduzir nas outras línguas. Mais versão, o livro mais vendido em todo o mundo é a Bíblia Sagrada. Interessante que os primeiros traços, né, os primeiros livros, né, eles foram encontrados ali junto ao Mar Morto. Quem nunca ouviu falar dos pergaminhos do Mar Morto, perto da Judéia, né, ali, né, junto ao Mar Morto? Foram encontrados, né, no deserto, né, nas cavernas, né, ao redor de Queirã, no deserto. Foram encontrados ali os primeiros manuscritos, escritos em papiros, né, porque antigamente o povo, né, não tinha acesso ao papel, então eles escreviam ali nos papiros, né? Então ali foram encontrados os primeiros livros, né, que deu origem à Bíblia dos Hebreus, a Torá, né, que é o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que começou, né, a projeção da Torá, ela começou a ser descoberta ali nas cavernas de Queirã, ao redor do deserto, perto do Mar Morto, né? Por isso que nós conhecemos como pergaminho do Mar Morto. E então a Bíblia, ela foi tomando a sua forma, né? Ela foi, né, conseguindo ali ser moldada, ela foi conseguindo ali ser escrita. E como nós lemos aqui, a Bíblia ela sempre foi inspiração para os profetas. A Bíblia ela sempre foi inspiração para muitos, né? Então ali, né, o Pentateuco começou a ser formado a partir daqueles pergaminhos, né?
E logo em seguida começaram a inserir os evangélicos, né? Depois, né, que foram descobertos, né, esses primeiros livros da Bíblia, ali junto ao Mar Morto. Então foi inserido ali, né, depois de Gênesis, depois de Êxodo, depois de Levítico, depois de Números, né, depois do Velho Testamento, ali começou a ser inserido a história de Jesus, que é o Novo Testamento, que é o Evangelho, né, que segundo Marquies, os evangelhos, né, do Novo Testamento, ele foi composto por volta, né, do ano 70 depois de Cristo, né? Encontrados ali no Egito, né? Feitos em papiro, né? Também o novo evangélico, né? O evangélico segundo Jesus Cristo. Foram encontrados ali no Egito, né, alguns livros, alguns escritos, né, escritos esses, né, por Mateus, que fora uma das pessoas que acompanharam de perto os profetas não, os apóstolos. Mateus, todo o tempo ele escrevia ali sobre a trajetória de Jesus. Mateus, ele anotava cada detalhe ali que Jesus ele fazia. Então, ali no Egito, né, que foram encontrados ali os livros, né, escritos por Mateus. Então, depois do achado do Mar Morto ali, né, nas cavernas, né, de Queirã, e que começou a ser projetada a Bíblia dos Hebreus, que é a Torá, que nós conhecemos, que é o Pentateuco. Logo em seguida, foram encontrados ali no deserto, né, por volta, né, do século 3 ali, mais ou menos, né, no ano de 175 a 1424, né, que dentro de 175 a 1424 que foi formado totalmente a Bíblia Sagrada, né, que foram ali juntando, né, tanto o Pentateuco, que é a Bíblia dos Hebreus, que é a Torá, quanto os Evangelhos. Ele foi formando essa maravilha que hoje nós temos como bússola. Entenda, meus irmãos, que se a Bíblia não for começada a ser produzida, se os achados de Mar Morto histórico, eles não tivessem sido achados, imagina comigo se os evangélicos, né, que escreveu ali Mateus, da trajetória de Jesus Cristo, não tivesse sido encontrado, se não tivesse sido encontrado o Pentateuco, ali junto ao Mar Morto na Judéia, e não tivesse encontrado, né, no Egito, os evangélicos, né, que Mateus escreveu, como que nós íamos ter dimensão do mundo? Como que nós íamos, né, ter essa ciência que a Bíblia fala? Em Gênesis, ali no capítulo 1, que fala que Deus ele criou os céus e criou a terra. Tudo bem que muitos acreditam no Big Bang, tudo bem que muitos acreditam, né, nessa partícula que teve esse estouro, que foram formados no universo. Mas se nós formos pegar, o universo é muito bem feito, ele é muito bem tramado. O universo, meu irmão, ele tem que ter uma inteligência muito superior para colocar as coisas no devido lugar, a separação da terra, o ar, o oxigênio. Então, assim, a Bíblia Sagrada, ela nos dá a menção disso, que Deus, ele criou os céus e a terra na sua perfeição, nos detalhes. Imagina comigo se não tivesse sido achado, né, junto ali ao Mar Morto, junto ao Egito, se não tivesse encontrado, né, esses livros, esses escritos, como que nós íamos fazer? E nós íamos ficar como aquela época, aquele tempo que ficou 400 anos sem Deus, ele dá uma palavra com o ser humano. Nós íamos ficar no escuro, né, porque os 400 anos, né, ele é chamado, né, a era da escuridão, que os 400 anos onde os profetas ali profetizavam, e dentro desses 400 anos de silêncio com Deus na terra que veio Jesus Cristo. Se não tivesse encontrado esses escritos no Mar Morto e nem o Evangelho no Egito, meu irmão, nós íamos ficar no escuro, sem ouvir a voz de Deus, sem saber da presença do unigênito de Jesus Cristo que esteve aqui na terra. E por mais que as pessoas hoje em dia duvidam da Bíblia Sagrada, por
Por mais que hoje em dia a Bíblia Sagrada ela tenha perdido o seu prestígio, e muitas pessoas dizem que a Bíblia Sagrada é uma invenção do homem. Por isso que aqui eu volto a reiterar minha pergunta: qual tipo de cristão, cidadão, pessoa que você tem tido? Você é uma pessoa que busca o conhecimento, que busca a leitura, ou você é uma pessoa que deixa a sua Bíblia em cima da sua mesa? Porque essas pessoas que ficam enganados, achando que a tradução do homem fica enganada, é porque não conhece a Bíblia na sua totalidade. Não conhece qual que é a verdadeira obra de Jesus, qual que é o verdadeiro sentido que Jesus Cristo ele deixou nessa terra. Não conhece o que Jesus veio fazer nessa terra. Não conhece o que Deus fez através da criação do mundo para com o homem. E isso somente essas respostas a Bíblia Sagrada pode nos dar. Muitas vezes as pessoas ficam enganadas com pessoas que pegam as traduções da Bíblia para ganhar dinheiro, para meios próprios, para poder. Mas a própria Bíblia diz que você consegue fugir desses malfeitores, você consegue fugir desses lobos devoradores. A receita é a Bíblia Sagrada, mas para isso você precisa ler, você precisa estudar, você precisa chamar a presença do Espírito Santo para estar ao seu lado, para estar te ensinando o que aquela palavra quer dizer. Porque, meu irmão, a obra de Jesus Cristo é muito mais do que riqueza. É muito mais do que prosperidade a obra de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo principal é você ter o amor ao próximo, é você cuidar das pessoas. É você ter um caminho, que vai te levar para o céu, que vai te levar, para uma terra onde Cristo está separando para você. Então a Bíblia é muito mais do que crentice, muito mais do que essas pessoas que maldizem muita coisa para ganhar dinheiro. A Bíblia é muito mais que isso. E é justamente isso que Jesus Cristo ele quer com você. Ele quer ter essa intimidade com você. Jesus Cristo ele quer te mostrar que existe um caminho muito melhor, muito maior do que você pensa, muito maior do que essas pessoas estão falando por aí. Jesus Cristo ele quer uma intimidade com você, porque ele ainda cura, porque ele ainda salva, porque ele ainda batiza. E o amor dele é tão grande por você que ele deixou essa dádiva que é a Bíblia Sagrada para você conhecer ele, para você conhecer o amor dele, para você conhecer a verdadeira mensagem do Evangelho, que é pregar o amor ao próximo, que é pregar a salvação, que é pregar a volta de Jesus Cristo. E isso, meu irmão, é maravilhoso que Deus ele permite, que esses pastores ali, naquelas ilhas ali, naquelas cavernas, acham o Pentateuco, e ele permite que as pessoas, através das escavações, acham, ali no Egito, o Evangelho, acham ali no Egito as cartas, deixadas ali por Mateus em papiro, que hoje nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. E não se engane você, meu irmão, porque muito antes de nós usarmos a Bíblia para estar expondo um texto, para fazer uma pregação, o próprio Jesus Cristo usou a Bíblia Sagrada para combater Satanás. Quer ter vitória na sua luta contra o diabo? Quer ter vitória na sua vida sentimental, na sua vida material, onde que o diabo ele tem destruído a sua vida? E o caminho ainda é a Bíblia Sagrada. Porque Jesus Cristo, quando ele fez ali o jejum de 40 dias, que ele foi levado até o deserto para ser tentado pelo diabo, por Satanás, o tempo todo ele usava texto da Bíblia Sagrada. Todos nós sabemos, no livro de Mateus está escrito que o diabo tentou a Deus, falando para ele se precipitar, daquela montanha abaixo, porque está escrito na Bíblia. E Deus ele rebatia o diabo, também com o que estava escrito na Bíblia, para não tentar o Senhor nosso Deus. Quando nós não sabemos que Cristo ele usou ali a Bíblia Sagrada, quando ele fala ali para não tentarás o Senhor vosso Deus, que nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
E Cristo, é tão interessante que Cristo manda a gente ser imitador dele. Então nós não podemos denigrir a Bíblia, nós não podemos, mas sim devemos usar a Bíblia ao nosso favor, porque se Jesus Cristo ele venceu o diabo através da palavra da Bíblia Sagrada, eu e você também conseguimos vencer as tentações dele. E é interessante quando os evangelhos é achado ali no Egito, que a primeira Bíblia Sagrada, tanto com o Pentateuco quanto com o evangélico, ela é formada. Que fala, que nós bem sabemos que a primeira Bíblia Sagrada, com tanto o Pentateuco quanto os evangélicos, tanto com o Velho Testamento com o Novo Testamento, a primeira Bíblia Sagrada foi a Septuaginta. Então a Septuaginta ali é formada ali em Jerusalém, meu irmão. E é interessante que tem um museu lá em Londres, que ele guarda essas relíquias antigas, um dos primeiros achados está ali naquele museu, porque a partir daqueles achados o homem entendeu, meu irmão, que ali era a bússola que o homem precisava, que ali estava a palavra que o homem precisava, onde nós acabamos de ler aqui, no livro de Timóteo, onde que Paulo escreve para Timóteo, que a palavra, ela é boa para exortar, ela é boa para endireitar o caminho, ela é boa para levar o homem à perfeita instrução e toda boa obra. E quando a junção desse Velho Testamento com esse Novo Testamento ali é formado através da Septuaginta, o homem ganha um presente tão especial de Deus. O homem ganha um presente tão maravilhoso de Deus. E só de lembrar que muito tempo, muitos anos, a Igreja Católica ela restringiu, ela reprimiu o povo de estar nessa dádiva que Deus ele deixou para com a humanidade. Só de pensar que muitos dos anos era somente os papas que faziam a exposição do texto, mas em latim, onde que não era a língua local e que ninguém acreditava, e que ninguém ouvia, que ninguém conseguia entender. Mas através de Martinho Lutero ali, onde quando ele escreve ali, que ele coloca as teses dele ali pregadas na Igreja Católica, que ele começa a revolução, e a Bíblia Sagrada, ela é comercializada, ela começa a ser escrita na língua do idioma de cada país. Pense comigo, meu irmão, como a gente já tinha dito aqui, se a Bíblia não fosse encontrada, se esses livros não fossem encontrados, olha a obra magnífica de Deus, porque se não fosse da vontade de Deus, se não fosse o propósito de Deus, isso tudo tinha ficado no tempo. Olha quanta oportunidade que teve da Bíblia Sagrada ficar perdida em meio a rochas, em meio a cavernas, em meio a tumbas. E mesmo assim Deus, ele com a sua maravilhosa graça, ele resgata a Bíblia Sagrada, ele faz com que as pessoas encontrem esses documentos históricos maravilhosos para com a nossa vida. Olha tanta oportunidade que a Bíblia Sagrada teve de se perder, mas Deus, ele com a sua maravilhosa graça, ele sempre faz com que o homem ache um caminho para ter acesso à palavra de Deus. E hoje isso não está restrito para com a minha vida e para com a sua vida. Não deixe que o homem ele venha te enganar com as suas teorias, com as suas crentices. Não deixa que o homem venha te enganar, meu irmão, mas venha ser um praticante você da palavra de Deus. Porque através da sua vida, através de você ter esse contato com a Bíblia, através do Espírito Santo ministrar cada versículo da Bíblia no seu coração, de você entender, você tem a oportunidade de mudar a sua vida, de mudar a vida de pessoas que estão ao seu redor. Nós devemos parar um pouco de ouvir muitas pessoas. Nós devemos de parar um pouco de dar muito crédito à pessoa. Não que eu esteja, falando aqui que nós não devemos ouvir. É claro que devemos ouvir. Mas nós também devemos ter a nossa intimidade com Deus. Devemos cada um de nós ter as nossas próprias experiências com Deus. Interessante que a palavra de Deus fala, meu irmão, e mais uma vez aqui a Bíblia ela acerta.
A palavra de Deus fala que no Velho Testamento somente, o profeta, somente, uma pessoa só era separada para estar entrando ali no Santo dos Santos, para estar expondo o problema de toda uma nação, de toda uma cidade para Deus. Somente o sacerdote daquela época, ele entrava no Santo dos Santos para estar expondo, as dificuldades, as mazelas, o clamor do povo para Deus. Mas Jesus Cristo, ele vem justamente para isso, e a palavra de Deus fala, que Jesus Cristo, quando ele entrega a sua vida, o véu do templo é rasgado e nós temos o livre acesso ao Pai, que nós temos o livre acesso a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Que o próprio Jesus Cristo, quando ele morreu ali naquela cruz, ele disse que ele não ia nos deixar órfãos, que ele não ia nos deixar sozinhos, mas sim que ele ia deixar o Espírito Santo para estar nos conduzindo o caminho, para estar nos mostrando o caminho, para não nos deixar nos enganados. Glória a Deus e aleluias pelo Espírito Santo. E Jesus, ele fez todo esse sacrifício, meu irmão, para que você tenha essa intimidade com ele. Jesus, ele rasga o véu do templo para que você tenha a intimidade de se achegar aos pés do Pai, você mesmo, sem precisar da ajuda de terceiros, sem precisar da ajuda de intermédio, sem precisar de ajuda de intercessor. Porque a palavra de Deus fala que o próprio Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Cristo, ele deixa essa lição, ele deixa essa maravilhosa graça para que hoje nós venhamos ter experiências com ele, para que nós venhamos conhecer ele na sua essência total, através da Bíblia Sagrada que ele deixa para nós. Devemos parar de ouvir essas interpretações errôneas. Quantas vezes nós não estamos dentro da igreja, estamos dentro de um templo, e a pessoa que está fazendo a exposição do texto ali, ela só expõe aquilo que convém, ela só expõe aquilo que vai fazer com que a pessoa se achegue. Muitas vezes é só prosperidade, é só cura, mas Deus é muito mais que isso, meu irmão. Deus é óbvio que Ele quer te enriquecer, Ele quer te curar, mas Ele quer que você conheça Ele na totalidade. E nós só vamos conseguir isso quando os nossos líderes começarem a pregar a Bíblia na sua totalidade, não somente aquilo que convém eles, que eles traduzem, que vai fazer com que encher a igreja, que vai fazer que traga prosperidade, que traga porta aberta, que traz cura. Muitas das vezes vemos igreja cheia e lotada, em busca de prosperidade, em busca de cura, mas estamos deixando a presença do Espírito Santo de lado, estamos deixando o batismo, a língua estranha, os dons que nós deveríamos se encher dele, que nós deveríamos receber. Nós estamos trocando isso por prosperidade. Interessante, meu irmão, que a palavra de Deus, ela fala que Jesus Cristo é muito mais que isso. Óbvio que Ele quer te prosperar, que Ele quer te curar, mas Ele quer ter um íntimo com você. Então, a gente vamos conseguir chegar a essa intimidade, a essa profundidade, é só lendo a Bíblia e pedindo a presença do Espírito Santo, porque o véu do templo está rasgado. Ei, Deus, Ele quer uma intimidade com você. Deus, Ele quer tirar um tempo com você, Ele quer falar coisas somente com você, Ele quer que você tire as suas próprias conclusões da Bíblia Sagrada, mas essa intimidade é só com você. Lógico que nós devemos ouvir os nossos pastores e os nossos líderes, mas quando nós ouvimos isso demais, e quando nós só nos alimentamos disso, nós perdemos a particularidade com Deus. Nós perdemos essa dádiva tão maravilhosa do véu do templo que se rasgou para nós termos intimidade com Deus. Onde que a palavra de Deus fala: entra no seu quarto, fecha a sua porta e fale com Jesus em silêncio. Deus, Ele é tão maravilhoso, meu irmão, que Ele fala: fazer as suas obras em silêncio. Todos nós sabemos que a palavra de Deus fala que quando nós formos dar esmola, que a gente não devemos saber o que é a nossa mão direita, que nós devemos esconder, que nós devemos esconder as obras da mão esquerda para que elas não saibam o que façam.
Isso é Jesus Cristo te chamando para uma intimidade sua com Ele. Uma intimidade que você consegue ouvir a voz dEle. Uma intimidade para que os lobos devoradores desse tempo não te enganem, meu irmão. Porque Jesus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Basta você chamar por Ele. Hoje em dia tem um movimento de desegrejado crescendo muito no Brasil. E esse movimento é justamente isso, pessoas que não estão acreditando mais nos líderes. Mas ao invés de nós olharmos com essa ótica, vamos olhar a particularidade de Cristo, a intimidade com Ele. Para que, meu irmão, as coisas não se tornem mais difíceis para com a nossa vida. Para que onde Jesus Cristo diz que nós devemos amar uns aos outros, não perca essa essência. Então eu te digo, meu irmão, não quer ser enganado, busque a presença do Espírito Santo. Busque a intimidade com Deus na sua essência. Busque essa intimidade com Deus na sua totalidade. Pare de ouvir pessoas que só defamam a Bíblia, só falam mal da Bíblia, só destrói essa dádiva maravilhosa, porque essas pessoas que falam mal da Bíblia, que só destrói essa dádiva maravilhosa, muitas das vezes ela não tem essa particularidade com Jesus. Porque a Bíblia, meu irmão, ela não foi criada para te fazer carinho. Porque a Bíblia ela não foi criada para massagear o seu ego. A Bíblia, ela não é, meu irmão, uma cartola mágica onde que você realiza todos os seus desejos. A Bíblia ela não é uma lâmpada de Aladim, meu irmão, onde que você esfrega ela e todos os seus desejos são realizados, não. Mas a Bíblia é uma vida de renúncia. Mas a Bíblia ela é uma vida que você tem que amar ao próximo. A Bíblia, ela é um livro que você tem que ainda assim nos dias de hoje cuidar das viúvas. A palavra de Deus fala no livro de Tiago, meu irmão, que o verdadeiro evangelho que Jesus Cristo veio pregar é você ir visitar os órfãos, é você se compadecer das criancinhas que estão no orfanato, é você se compadecer dessas pessoas que estão passando necessidade na rua e de poder ajudar. Entenda uma coisa, meu irmão, Jesus Cristo ele veio humilde na face dessa terra. Jesus Cristo ele poderia ter o maior palácio da época dele. Jesus Cristo poderia ter as maiores carruagens da época dele. Mas ele disse para cada um de nós: ei, esse reino aqui é passageiro. Essa vida terrena, meu irmão, aqui é Deus ele te provando para ver qual que é a vontade do seu coração. Essa vida é uma vida passageira, é tanto que o próprio Deus ele fala que nós não devemos acumular riquezas nessa terra. Esse dia eu vi uma matéria no jornal de uma igreja muito conhecida entre nós, com a campanha Acumuladores de Riquezas. Meu irmão, isso aí vai na contramão de que Jesus Cristo ele está nos ensinando. Nós devemos parar de tirar os nossos olhos somente da riqueza, somente da prosperidade, somente de uma vida boa, porque Jesus Cristo disse em sua palavra, meu irmão, que a caminhada aqui ia ser árdua, que o caminho aqui na terra ele ia ser árduo, meu irmão. Então não pense que a Bíblia Sagrada ela veio para massagear o seu ego, mas sim para te mostrar que Jesus Cristo, quando Ele morre, Ele vai preparar uma morada para mim e para ti. E Jesus Cristo ele é exagerado em dizer que lá você vai pisar em ruas de ouro. Que lá, meu irmão, você vai pisar em rua de ouro, que o rio lá é de diamante. Então entenda que Jesus Cristo ele quer uma intimidade com você mais profunda. Entenda que Jesus Cristo ele quer te mostrar que a prova dessa terra não pode se comparar ao que Ele tem preparado para mim, para você. Não se frustre com a palavra de Deus, meu irmão. Não se frustre com o que os outros estão falando, mas busque a sua própria intimidade. Busque o seu próprio entendimento. Tire as suas próprias conclusões da vida.
Porque é triste você ver a pessoa frustrada. É triste você ver a pessoa desacreditada. E Jesus Cristo, Ele não quer isso. Jesus Cristo, Ele quer te levar para um caminho mais lindo, mais puro. E essa mensagem que eu deixo no seu coração: busque essa intimidade com Jesus Cristo. Aprenda sobre a Bíblia Sagrada, medite nela. Chame a presença do Espírito Santo, que Ele disse que não ia te deixar órfão. Porque Jesus, Ele está vindo para buscar uma noiva lavada e remida no sangue dEle. E eu espero que você esteja preparado para esse grande dia. Eu espero que você não seja um frustrado no mundo, mas sim que você vive a plenitude da graça de Deus, para que quando Ele venha nos buscar, Ele venha nos chamar, Ele possa chamar você pelo seu nome. E essa mensagem que Deus, Ele colocou no meu coração para com sua vida, que Ele te ama, que Ele quer ter uma intimidade com você, que Ele quer te mostrar coisas somente para você, não mais para ninguém, que Ele quer conversar com você, mas Ele quer ter um diálogo só com você e Ele, para você ouvir somente Ele, não, muitas das vezes ouvir só as pessoas desse mundo, que Ele quer te levar você para uma terra que manda leite e mel, para uma terra que é 200.000 vezes melhor do que essa terra. Que Jesus, Ele possa te abençoar, que Ele possa te guardar, que Ele possa te encher o seu coração da presença dEle, e que Ele possa ter misericórdia da sua vida, em nome de Jesus.